Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Papo à Beça, aquele programa descontraído onde a gente trata temas especiais, temas relevantes para esse momento que estamos vivendo. E hoje o nosso tema vai ser o quê? Hoje o nosso tema vai ser o Evangelho Morango no Amor. O Evangelho Morango no Amor é um evangelho bonito, doce, mais frágil e superficial. E que estraga rápido. Para isso eu tenho aqui comigo 3 grandes pessoas. Quem pregou essa mensagem, que é Heitor Olímpio, Yandear Olímpio e Denis Miguel. Para a gente estar batendo um papo descontraído e levando para você o desdobrar dessa mensagem. Uma mensagem que, pasmem, já estamos chegando a quase 100 mil visualizações. E estamos muito felizes, com o coração cheio de esperança. E pronto para conversar com você, tirar suas dúvidas, ver a sua sugestão, ver você interagir com a gente aí no chat. Tá bom? E eu quero já começar com as perguntas. Vamos lá que o assunto é extenso e tem muito o que a gente falar. Para quem assistiu e quem não assistiu, tem alguns tópicos muito interessantes que foi colocado ali. E a gente vai começar pelo tópico 1, que é o Evangelho de Atalhos. O morango, essa ideia do morango do amor, do Evangelho Morango do Amor, o Heitor Olímpio ele vai poder falar um pouquinho mais como isso surgiu, mas foi algo que surpreendeu muitas pessoas, surpreendeu nossa comunidade, a gente tem vivido isso a cada dia. Não foi uma palavra que falou e caiu no esquecimento. Todo mundo está o tempo todo falando, você vê que isso não foi algo tão absurdo, mas foi algo profundo, foi algo que mexeu com muita gente. Que a gente só precisa lembrar, é aquilo, né? Aquelas palavras que a gente precisa estar sempre lembrando. Então eu queria começar agradecendo a vocês por estarem aqui com a gente. Maravilha, tamo junto. E eu queria que você falasse pra gente um pouco como que surgiu essa mensagem Morango do Amor, qual foi o momento, como que isso foi construído. Maravilha, muito bom estar aqui com vocês, Pastor Denis, minha esposa, o Fábio. Vamos lá, antes disso, vocês já comeram morango do amor já? Eu já. Foi assim que surgiu, né? Eu comi o morango do amor, minha irmã me ofereceu lá de Belo Horizonte, ela falou, ó, você já comeu esse negócio aí? Aí eu comi, achei uma delícia. E, na verdade, eu comecei a lembrar de algumas coisas, sabe, Fábio? Algumas coisas que são muito importantes para nós e Deus começou a ministrar. Eu acredito profundamente, acho que o pastor Denis concorda comigo, que na vida nós somos ministrados por Deus no cotidiano, né? Verdade. Nas coisas do dia a dia. Jesus estava lá no poço, encontrou uma mulher, ela queria água e ele começa ali a trazer uma mensagem da água da vida. O povo estava querendo pão, estava com fome, Jesus se auto-intitula de pão da vida, né? Então eu recebi essa palavra de Deus e, na verdade, ela é um desabafo pessoal, mas não só isso, uma inspiração de Deus para que as pessoas saiam desse evangelho viral, esse evangelho de hoje que é modinha, né? As pessoas gostam de ser evangélicas, vivem esse evangelho raso, mas não querem mudar de vida, não querem pagar um preço, exatamente, não querem ter compromisso com nada. E isso, assim, eu sou muito cuidadoso com isso, porque eu não gosto de ficar batendo por bater. A minha intenção, ao pregar a palavra, é pregar o evangelho puro e simples de Jesus. E falar do morango do amor, que é um tema atual, só me trouxe essa revelação de que nós queremos, na verdade, vida fácil e não queremos pagar o preço verdadeiramente para viver a vida que Jesus mandou a gente viver. Então, vamos bater um papo sobre isso aqui. Quero ouvir também a opinião dos meus amigos que estão aqui do meu lado, porque tem muita coisa para a gente falar, viu? Nós estamos precisando mudar esse conceito do que é a igreja na minha visão, né? É isso aí. Então vamos começar pelos atalhos. Vamos. Esse foi o item número 1. E o caminho é estreito, que Jesus fala lá em Mateus 7, 13 e 14. E parece que isso daí tá fora de moda, né? Esse negócio do caminho estreito. Nós estamos vivendo um caminho um pouco largo. Não sei o que vocês acham disso, eu vejo isso.
E por que será que as pessoas preferem esses atalhos? Ninguém quer mais pagar o processo. O que vocês acham? Fala aí, fala um pouquinho aí, gente. Pastor? Vamos lá. Pastor? Nós temos vivido nessa geração o evangelho do fast food, né? Tudo muito rápido. Aos poucos o Jesus sofredor tem sido retirado do nosso meio. Fato. Né? Hoje tem uma lista vasta no YouTube, você escolhe o pregador que você quer, você escolhe a mensagem que você quer, e aos poucos o verdadeiro evangelho, né? Inclusive esse que eu ouvi nessa mensagem, e foi de Deus mesmo para esse tempo, e aos poucos o Jesus sofredor vai sendo tirado de cena, e o evangelho triunfalista, né? Aquele evangelho onde se eu faço para Deus, Deus tem a obrigação de me abençoar, exatamente o que nós ouvimos nessa mensagem. Como é que o pessoal falou outro dia, os jovens da igreja? É o hypado. Hypado. É evangelho hypado, né? Tem que estar na moda, porque se não tiver na moda, não é evangelho. Cara, Jesus foi perseguido por pregar um evangelho confrontador, e a igreja primitiva sofreu por isso. Eu até falei na mensagem um dado que é alarmante: 150 mil cristãos por ano morrem nesses países em que o evangelho é proibido a pregação dele. E a gente está surfando numa onda com orgulho, sendo que, na verdade, quem é de Jesus vai ser incompreendido, e tudo bem por isso. Nós estamos aqui para viver por Jesus e não para a gente viver na moda, né? E ótimo, vamos pegar essa onda que o evangelho está na moda, está crescendo, mas vamos voltar para a essência. Não é isso, meu amor? Também acho. Acho que as minhas palavras, as mesmas que o pastor Denis falou, eu acho que virou um evangelho do amor, né? Se for bom, eu estou. Se for ruim, eu não estou. Exatamente. E sempre as escolhas é sempre para algo que algo para o interior, né? Ou seja, essa palavra é legal para mim, isso está me fazendo bem, então eu vou permanecer. Quando existe uma exortação, existe um distanciamento entre a gente, né? Desse evangelho realmente importante. E aí, Fábio, só pegando um gancho nessa pergunta pra gente pensar um pouco, Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho. Ele não falou eu sou o atalho. Não. Então, Verdade. quer dizer, o caminho tem sempre uma jornada intrínseca aí. Tem sempre algo. Quando eu falo de caminho, eu estou falando de começo, meio e fim. Eu estou falando de processo. Então, quando eu falei sobre atalhos, o que o Espírito Santo quer dizer para nós o tempo todo? Que não adianta a gente cortar caminho. Não adianta. Coisas fáceis não costumam dar bons resultados. Caminhos fáceis costumam dar problema. Essa que é a verdade, né? Verdade. Então as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu já conversei com tanto cristão que cai nisso. Hoje em dia o tal do jogo do tigrinho. Cara, o pessoal tá fazendo o jogo do tigrinho para ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro fácil. Outro dia alguém me perguntou nessas mentorias que eu dou de finanças: olha, eu quero ficar rico rapidamente. E a pessoa é cristã, não é? Então a Bíblia tem caminhos muito claros para nós. E o caminho de Jesus sempre é um caminho que não é de curto prazo. Então Jesus ensina pra gente que o caminho, por exemplo, para ganhar dinheiro, trabalho. Por Exatamente. exemplo, não é? Ah, eu quero ter uma vida espiritual exemplar, uma vida espiritual conectada com o céu. Oração, secreto, gastar tempo. Ah, eu desejo ter um casamento feliz. Eu preciso cultivar meu casamento. Ah, eu quero ter uma vida equilibrada do ponto de vista emocional. Eu tenho que procurar um estado emocional em Deus. Inclusive, você já me contou várias histórias suas, né? Vários. Do tipo, eu tô querendo agir do meu jeito. Eu vou pro meu quarto e oro e busco o equilíbrio emocional. Então, assim, até a salvação, que é pela graça, até a salvação, ela não foi de graça. Isso é O verdade. preço foi muito alto e Jesus passou por uma trajetória. Começou lá em Mateus 4, deserto. 40 dias de deserto. Depois um processo de muita perseguição. E depois tudo isso culminou na sua morte. E a gente está querendo sua vida. Mas para a gente ter vida, tem que morrer. Então, no final das contas, esse evangelho de atalho que a gente está vivendo é um evangelho doentio que está destruindo as pessoas. As pessoas, eu tenho certeza que lá na sua igreja é assim também, mas as pessoas às vezes saem da igreja ou deixam de seguir Jesus porque foi prometido para elas atalhos.
Exatamente. Ou foram prometidos para elas atalhos. E as pessoas estão aí esperando que as coisas sejam fáceis. E aí não são, o que elas fazem? Procuram outra religião, outro Deus, ou procuram a bebida, procuram muitas vezes a prostituição, porque elas querem sempre caminhos fáceis. E Jesus não ensina isso. Então, é mais ou menos essa a discussão que eu queria que a gente fizesse aqui hoje. O senhor falou na mensagem pregada, essa mensagem, o Evangelho do Morango do Amor, o senhor falou sobre uma geração frustrada que recebeu promessas que não foram promessas de Deus. Forte. Né? O eis que te digo, que creio em revelação, sou pentecostal, creio em revelação, creio em cura divina, creio em profecia, vivo todos os dias. Porém, como o senhor disse, se o meu pastor, se a minha igreja não resolve, eu procuro em outro lugar. Vou buscar uma resposta e acaba achando uma resposta que não é uma resposta, uma direção de Deus. Aí não acontece porque não foi Deus que disse, né? Evita que as pessoas passem pelo processo e cada vez mais uma geração de cristãos frustrados que colocam a culpa em Deus, colocam a culpa na igreja, né? Colocam a culpa nos pastores, quando na verdade, né, foi a escolha de não passar pelos processos, porque é nos processos que nós somos forjados. Sim, jeito. Sim, Não é isso? E a gente está sendo criado por cortes, né? A gente está vivendo uma vida de corte. Né? Não sei o que vocês acham o disso, atalho. mas... O corte é um atalho. Eu não vou assistir uma palestra, uma mensagem de 1 hora. Eu vou esperar os cortes. Isso. Porque ali vai vir 30 segundos, 60 segundos, eu já sei. As melhores partes. Serviu ou não serviu, eu já vou procurar outro que vai trazer uma mensagem um pouco melhor, que vai me ajudar. Esse atalho é um negócio muito complicado, né, pastor? Teve nos comentários do vídeo, né? Muitas pessoas, assim, tá rindo, foram vários comentários muito engraçados. Mas uma coisa que me marcou muito foi o que o pastor Denis falou. Tinha pessoas que falavam assim, eu recebi uma palavra, né? E aquilo ali me parou, né? E a responsabilidade da palavra que carregamos é muito grande, né? Essa palavra, literalmente, ele recebeu essa palavra, mas ele entregou exatamente como que Deus queria que ela fosse entregada. A gente está com dificuldade nos ministérios de falar a verdade. E a verdade, ela liberta as pessoas, né? Essa beleza toda que a gente precisa enfeitar para entregar uma palavra, não precisa disso tudo. A gente precisa fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer no momento que precisa ser feito. Aqueles comentários dizem assim, isso me matou, isso me fez retroceder. Então, olha a responsabilidade que nós temos ministerialmente em impulsionar a vida de alguém, né? E é muito profundo. Essa palavra foi uma palavra tipo, vamos parar de falar só uma mensagem de amor e vamos para aquilo que realmente Cristo quer que a gente fala? Que é amor. Que é amor. Não deixa de ser amor. Não deixa de ser amor forte. Não, Não deixa de ser eu amor. acho que é o amor potencializado. Exatamente. É o amor real. O amor real. É porque assim, o amor que é ensinado hoje é o amor sentimental. E o amor bíblico é o amor sacrificial. Existe uma diferença profunda entre o amor ensinado e o amor bíblico. E às vezes a gente considera o amor de Deus um amor sentimental. E é exatamente isso que leva ao Evangelho Morango do Amor. E é exatamente isso, por acaso, até uma coincidência, né? Morango do Amor e esse amor aí, que não estava nem planejado, mas... E é exatamente isso que leva ao Evangelho de Atalhos. Um amor que tenta florear uma verdade que não é floreável. Eu não sei se existe essa palavra, mas já fica o neologismo aí. Mas você citou um texto, Foi. Que é Mateus 7, né? Mateus 7, 13 e 14. Meu amado irmão, minha amada irmã, viu? Esse texto, as pessoas esqueceram dele. Total. O caminho é estreito, ou seja, estar no Evangelho tem uma porta estreita que me exige passar por ela. E quando Jesus fala isso, ele fala isso num compêndio teológico de Mateus 5, 6 e 7. É o resumo da vida cristã. Sim. O resumo da vida cristã é Mateus 5, 6 e 7. Então, se a pessoa quer seguir o Evangelho de Jesus, leia e pratique Mateus 5, 6 e 7. Então, por exemplo, lá Jesus fala sobre jejum. O jejum é pagar preço. Jesus fala sobre oração, pagar preço. Perdão, quer um preço maior do que perdão? Você tem a razão, mas tem que perdoar. Jesus fala sobre isso lá. Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Ter misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Meu amigo, ter misericórdia no mundo em que as pessoas são implacáveis é uma renúncia. Ou seja, não tem atalho na vida cristã. Então, esse primeiro tópico, né, que é o evangelho de atalhos, está destruindo as pessoas. Eu até citei, se me permitem, que não tem a ver com o evangelho, mas tem a ver com uma doença
social, que é a questão das picadinhas lá da Ozempic. Eu ia pedir para Você ia falar sobre isso. Eu não sou contra isso. Como eu não sou contra, por exemplo, e aí beleza, vamos para polêmica, porque o pessoal gosta de corte. O pastor falou lá do evento do Legendários. Eu não sou contra isso. Eu não sou contra encontro com Deus. Eu não sou contra fazer um evento para a pessoa ser abençoada, não. Mas vamos lá. Vamos parar dos cortes. Eu quero falar de tudo hoje. O que eu sou contra é a gente criar expectativas 100% em pequenas questões. Como se tudo fosse mudar se eu for no evento. Ou como se tudo vai mudar se eu encontrar com aquele pastor que vai orar por mim. Isso são elementos que Deus promove, eu concordo, mas não é o evangelho. O evangelho é vida com Deus. E eu tenho que ter a minha experiência com Deus. É aquilo que você me falou um dia dos seus filhos. Sim. Fábio um dia me falou, posso falar aqui? Pode, fica à vontade. Fábio falou, eu tenho orgulho de dizer, você tem 4 filhos. 4 filhos. Os 4 filhos dele, ele falou comigo assim, eu tenho orgulho de dizer, cada um tem a sua experiência com Deus. Forte. A Eloá tem quantos anos? Glória a Deus. Ela tem 7 anos. A Eloá tem 7 anos e ela já teve as suas experiências com Deus. Davi tem 12. 12. Experiências com Deus. Então, cada pessoa deveria ter uma experiência com Deus e não procurar atalhos para ter essas experiências. Essa é a lógica. Obviamente, foi uma mensagem de 1 hora e a gente está num papo aqui muito mais descontraído, mas a lógica por trás desse evangelho de atalhos é isso que eu estou falando com vocês e eu acho que vocês concordam, né? Sim. Alguém discorda aqui disso que eu estou falando? Com certeza, um evento não pode proporcionar tudo aquilo que Jesus deseja realmente proporcionar. Um evento é algo talvez para um momento. Um start. É válido, um start, mas depende muito mais do nosso posicionamento, né, da nossa atitude do que do próprio de um evento. Pode ser o start pode ser uma parte, mas não o todo. Diferentemente do que a gente tem ouvido nos dias de hoje. Né? Se eu subo também, nada contra que as pessoas continuem fazendo, mas não se esqueçam, né, que é só o começo. Né? A caminhada é até a volta de Jesus. Exatamente. Por exemplo, vamos falar de Bíblia aqui. Qual é a diferença da história da mulher do fluxo de sangue com a de Zaqueu, por exemplo? A mulher do fluxo de sangue e Zaqueu, ambos receberam milagres e ambos tiveram uma experiência com Jesus. Sim. Só que uma, que a Bíblia nem cita o nome, não é à toa, apenas tocou nas vestes de Jesus. Zaqueu não. Zaqueu teve Jesus na sua casa. Então, é o evangelho de Zaqueu que a gente está pregando. A mulher do fluxo de sangue é importante, sim, mas foi uma experiência. Mas ela poderia ter ido além, com certeza. Mas a Bíblia depois nem cita ela mais. Então, esse evangelho de atalhos são evangelhos de migalhas, de pequenas experiências que as pessoas querem e que aquilo de fato não é o todo que Jesus quer fazer. Então, era essa a ideia, viu, Fábio, que eu quis transmitir. Na verdade, eu creio profundamente que quando alguém está pregando a palavra, não é a pessoa que fala, mas é o próprio Espírito Santo, sim, né? Sim. Mas sim. Eu, assim, depois de alguns anos orando, eu me senti até leve depois que eu preguei essa mensagem, porque eu precisava falar algumas coisas, principalmente para a igreja local, que por acaso depois foi para o YouTube e reverberou tanto, mas as pessoas precisam ouvir verdades que mudam a vida delas. E essa reverberação, desculpa, isso é o retrato do que as pessoas estão precisando ouvir. Com certeza. Né? Porque a gente tem mensagens que foram bem, mas essa daqui, ela realmente tá batendo quase 100 mil já. Então, quer dizer, você vê que a pessoa tá com sede, você vê nos comentários, como o pastor acabou de dizer, os comentários, tem os haters lá, que é muito bacana, e já a gente vai chegar nesse ponto, mas você vê um povo totalmente tocado, um povo sedento, um povo precisando de uma mensagem dessa, amém, um povo precisando do confronto. Né? Glória a Deus por isso. E como não dizer, o pessoal precisando do amor. Esse é o verdadeiro amor. O amor é o que confronta, é o que faz crescer, o que te tira ali do comodismo, né? Que te fala a verdade e fala a vida não é de atalho. Isso aí. Você ia falar. Eu ia falar que ele ministrou, né, essa palavra e depois ficou aquela ponto de interrogação, né? Como que as pessoas receberam essa palavra, né? E isso está sendo, assim, libertador, né? A gente saber o reflexo que isso está causando na vida das pessoas e como que as pessoas pararam para pensar como elas estão lidando com esses atalhos, de como elas vivem, né? Tipo, precisa estar ali naquele lugar para sentir aquela presença. Não, ela pode sentir em qualquer lugar, né? Então, isso é muito forte. E eu queria aproveitar e eu quero deixar um recado para todo mundo. Você que gostou dessa mensagem. Tem uma série de mensagens lá que é o poder da língua.
Verdade. Foi uma das séries assim mais fantásticas que eu experimentei. Eu não vou nem falar que eu ouvi, porque eu experimentei. Ela mudou muita coisa na minha vida. E eu vou deixar esse convite para você. Se você gostou da mensagem O Evangelho do Morango do Amor, assiste essa série. Você vai gostar. Você vai entrar no @papoabessa_IEQ, que é o nosso canal do YouTube. Lá tá todas as mensagens. A gente precisa do seu joinha. A gente precisa que você interaja com a gente. Se você vê que essa mensagem te ajudou e que faz sentido, manda pros amigos, comenta, fala lá, porque o YouTube entrega melhor. A gente tá precisando disso. E pelo que você viu, ó, se a gente parasse aqui só para conversar esse tópico número 1, acho que já dá Ia pro ficar o podcast todinho. Não é não? Verdade. Mas vou tentar levar pro número 2 para ver se a gente aproveita um pouco mais, né? Maravilha. Vamos lá? Vamos. O tópico número 2 foi: tudo é Deus ou diabo. Nada é minha responsabilidade. E nisso daí eu vou contar uma história rapidinha. Não é uma piada, é um conto que tinha um burrinho amarrado ali na terra do seu José. E o diabo foi lá e desatou o burrinho, né? Aí o burrinho pulou a cerca e comeu a lavoura do seu Francisco. O seu Francisco viu, matou o burro. Aí o seu Francisco foi e matou o seu José matou o filho, virou uma confusão toda e daqui a pouco o culpado foi o diabo. Claro. E aí encontraram o diabo sentado, falando: mas rapaz, eu só soltei o burro. Não vi mais nada, só soltei o burro, mas foi vocês. É forte. É forte. Eu só soltei o burro. Então, quer dizer, eu vejo mais ou menos isso. Tudo é Deus ou é o diabo. E esse ponto me tocou muito, que é a autorresponsabilidade. Eu tenho responsabilidade em tudo. E aí tá aberto. Vamos conversar sobre isso. Assim, vivemos numa geração, acho que não é só de hoje não, acho que isso desde sempre é assim, mas que espiritualizamos tudo. É mais fácil eu falar que eu estou endemoniado, eu preciso de libertação, do que eu me arrepender do meu pecado. É muito mais fácil eu ir numa igreja e falar: pastor, ora por mim aqui, porque eu estou fazendo tudo errado e o inimigo está furioso, para usar um crenteza aqui, do que eu falar: eu estou fazendo tudo errado, eu tenho que mudar de vida. Exatamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, 1 Coríntios 11, 28. Então, a igreja está ficando um lugar onde as pessoas estão espiritualizando o que não é espiritual e estão materializando o que é espiritual. Então, esse tópico, para mim, já é uma mensagem, é uma série de mensagens, Sim. É um estudo profundo, porque eu aprendi uma coisa, não sei se o pastor Denis concorda. É assim: o que eu posso fazer, Deus não move uma palha. Nada. E Concordo. O que eu não posso, aí Deus faz. Então, vou dar um dado que eu não falei na mensagem. João capítulo 11. Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Jesus tinha poder para tirar a pedra do túmulo de Lázaro? Com certeza. Tinha, com certeza. Ele tem poder para tudo. Mas a Bíblia diz que ele declarou: removam a pedra. Então, alguém teve que remover a pedra. Remover a pedra não era espiritual, ponto. Era uma ação física. E aí, esta ação física depois desencadeou um milagre, porque ninguém poderia ressuscitar o defunto, só Jesus. Então, essa mania que a gente tem de espiritualizar coisas que são nossas, na minha visão, e eu acho que é uma visão teológica e bíblica, é uma terceirização da culpa. Então, a gente gosta de terceirizar. Então, é um evangelho muito mais fácil. Ou foi Deus que quis, eu vou até contar eu conto o santo, eu conto o milagre, mas não conto o santo. Teve um dia que eu estava com uma pessoa, né? E ela esqueceu a chave. Ela estava comigo. Ela esqueceu a chave. A gente estava viajando e ela esqueceu a chave da casa para onde a gente ia. Já tinha quase 2 horas de viagem. Nossa. Aí ela falou assim: nossa, eu esqueci a chave. Aí quando ela falou isso, eu estava dirigindo o carro, aí eu disse o seguinte: olha, vamos voltar. Eu fiquei chateado e tal. Aí ela falou assim: não, mas foi Deus que quis isso, porque provavelmente Deus está livrando a gente de um acidente aqui na frente. Aí eu nessa hora eu dei um tapa assim no volante e falei: não pode ser assim. Quem esqueceu foi você a chave. Então a gente gosta de espiritualizar porque a gente terceiriza a culpa, entende? É muito mais fácil. Parei de falar. Manda abraço. Mas isso é interessante. Essa não palavra. Conta quem foi? Não vou contar. Mas quem foi tá assistindo. E ela vai saber que é ela. Não sou de.
Mas aqui, uma coisa muito interessante, né? Quando ele deu um exemplo muito forte. Quando Lázaro estava morto, Jesus ressuscita. Tira a pedra, né? Qual é a pedra que a gente não quer tirar, né? Qual é a pedra que a gente não tira para Deus poder fazer uma transformação, né? E aí, o fato da gente não tirar, a gente muitas vezes fala assim, não tá acontecendo por causa disso, ou daquilo. Mas é só porque a gente não tem uma autorresponsabilidade, que a gente precisa de uma mudança, né? Não existe cristianismo sem o primeiro passo, né? Isso é verdade. E o homem, ele é responsável pelas suas atitudes, pelas suas ações, né? Tem hora que a gente coloca na culpa do diabo, mas foi a gente que decidiu, foi a gente que fez, né? Tem até uma história que o diabo tá olhando e tá dizendo, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Né? Não cheguei nem perto. Igual o diabo do burrinho lá. Só soltei a corda. Fizeram esse estrago todo, eu só soltei agora. E o Senhor comentou também sobre que Deus ele determina todas as coisas. Ixi, vamos sobre lá. o determinismo. Para tudo, peraí, Né? peraí, que agora vai dar corte. Esquentou. Pastor Denis, vamos falar de teologia. Haters. O senhor que é teólogo, vamos lá. Vamos lá. Fala do determinismo aí pra nós. Me ajuda a pregar, vai lá. Pessoal, os haters aí, ó. É a hora, hein? Não, misericórdia. Fala. Não é o tema, talvez, mas mas eu acho é que necessário. Né? Porque a Bíblia, nós lendo a Bíblia sem uso da teologia, uma leitura simples, Certo. sincera e objetiva, nós vemos o tempo todo Deus com desejo de salvar todas as pessoas. A Bíblia não mostra Deus escolhendo um público e rejeitando outro público. Forte. Né? Com todo o respeito aos nossos irmãos Hipercalvinistas. hipercalvinistas que assim entendem, creio que são dois caminhos distintos, mas que vai levar para o mesmo alvo, que é o céu. Mas a Bíblia mostra Deus querendo salvar toda a humanidade. Sim. Né? E quando nós vemos a forma que os textos usados, né? Quando eles usam a Bíblia para dizer que Deus determinou todas as coisas, né? Por exemplo, eu coloquei a roupa que eu tô aqui hoje porque eu quis Tá usar. todo mundo de preto, todo mundo de preto. E por quê? Porque Foi o diabo, Fábio quis usar o preto, né? Não é porque eu quis ser luz no debate, não. É porque eu olhei lá e falei, essa vai ficar bacana hoje. E Não vou foi colocar Deus essa que hoje. determinou essa Não. roupa. Né? Ou seja, nós não somos robôs. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Né? Então nós precisamos. Não tem como pegar o texto de Judas isoladamente e dizer que Judas foi predestinado. Né? Se não fosse Judas, seria outra pessoa. Então, ou seja, o homem ele é responsável pelas suas ações. É isso que a Bíblia nos ensina. Né? Porque se nós acreditarmos que Deus determinou todas as coisas, como é que faz com o estuprador? Foi Deus que determinou que ele seria o estuprador, o pedófilo? Foi Deus que disse, você vai... Porque se Deus determinou todas as coisas, não dá para mim eu acrescentar aquilo que eu quero e o que eu não quero eu não acrescentar. Aliás, num raciocínio até dialético, num raciocínio lógico, cartesiano, a gente poderia dizer o seguinte: se Deus determinou todas as coisas e o homem decidiu, por exemplo, estuprar porque Deus determinou que ele estuprou, não cortem isso, porque se cortar fica fora do contexto. Se foi Deus que determinou isso, significa então que esse homem é obediente, portanto ele merece um prêmio e não a condenação. Que evangelho é esse? Como é que os Deus... crentes de hoje estão terceirizando a culpa. Não, foi Deus que determinou isso. Porque eu falei bastante da mensagem sobre o diabo, mas Sim. Vamos falar aqui no podcast sobre esse hipercalvinismo, que é uma ideia fatalista da vida. Portanto, somos marionetes de Deus. Estamos aqui Robôs. apenas brincando. E Deus determinou quem peca, quem vai para o inferno, quem não vai. Isso é muito pesado. E isso, assim, hoje tem muita gente acreditando nisso, nesse evangelho morango do amor. Porque as pessoas estão acreditando nisso, porque é chique acreditar nisso. Tá na moda. Hoje tá na moda. Se você pregar que as pessoas são responsáveis, se arrependa. Meu amado irmão, vai ter gente falando de você aí. Se Deus determinou todas as coisas, eu fui escolhido para ser salvo, então não importa o que eu faça. Eu vivo o evangelho morando do amor e no final Exato. eu tenho meu lugar garantido no céu. Ixi, isso aí dá pano pra manga. E é zero sentido, Com né? todo, Misericórdia. eu digo com respeito aos nossos irmãos, nós respeitamos, nós amamos, mas a Bíblia precisa ser aberta, precisa ser dito o que realmente está escrito, porque se Deus determinou todas as coisas, como é que Deus vai chegar um dia e Deus vai chegar... A Bíblia fala
em diversos textos do dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Como é que a gente vai chegar diante de Deus e vai prestar conta, né, se eu fui bom ou se fui mal, se foi Deus que determinou? Como é que ele vai cobrar alguma coisa no final? Tem um texto, se eu não me engano, tá em 1 Pedro, depois eu confiro, que a Bíblia fala sobre a presciência de Deus. Então, se o assunto é aqui teológico, eu acho que é fundamental. Somos escolhidos pela presciência de Deus. Significa que Deus sabe de todas as coisas. Portanto, se ele sabe de todas as coisas, significa que ele escolhe, mas sabendo de todas as coisas. Então, essa escolha não é uma escolha determinista, mas essa escolha é uma escolha em função da sua presciência. Não é? E aí, quando a gente entende isso, a gente se torna responsável. Quem decidiu pecar no jardim? Eva e Adão. Adão e Eva. Esse casal decidiu pecar. Ponto. Não foi Deus que determinou o pecado deles, meu Deus do céu. Exatamente. Se a gente acredita nisso, nós estamos vivendo um evangelho mentiroso, que é esse aqui, o que está na tela aqui. Morango do amor. Meu Deus. Pesado, hein? É melhor mudar de assunto. Pesado. Vamos lá. Mas a responsabilidade, então, sendo nossa, uma parte, a gente precisa ter a autorresponsabilidade, precisamos encontrar isso em todos os momentos. E a gente vive um momento muito difícil, onde todo mundo procura um culpado hoje, né? Hoje, cada um, foi ele. Você vai pra igreja, você escuta... Quantas pessoas escutam essa mensagem? O fulano tinha que estar aqui. Exatamente. Não? É isso aí. Ele já não foi pra ele, é pra fulano. Como você já disse tá ali, né? Você não disse consegue mais examinar assim, você examina do lado. Como disse o poeta, entre aspas, a culpa é minha e eu coloco em quem quiser. Quem eu quiser, gostei dessa. Não é isso? Então, eu acho que mais responsabilidades, mais autorresponsabilidade a gente encontrar, realmente, a gente tem que viver isso, a gente saber até que ponto é a nossa responsabilidade, né? E vamos então para o nosso item número 3. Meu Deus do céu. Tá estreitando aqui. Tá estreitando. Deus está aonde... Isso é difícil. Deus está onde estão os resultados. Isso é um enxame hoje, né? Hoje, você tá de carrão, Deus está com você, né? Passou uma fase difícil. Tá entendendo? É o diabo. Deus não está contigo. Deus não está contigo. Então, Meu Deus. nós temos essa... De Jó. Minha igreja tá bombando, Deus está comigo. Minha igreja tá ali sofrendo no bom sentido, né? Tô ali lutando pro rebanho, pro pessoal escutar uma verdadeira mensagem. Deus tem alguma coisa aí, né? Não tem resultado. Como se isso fosse o resultado. Meu Deus. Né? E aí? Vamos lá. Na verdade, é polêmico isso, né? Porque quando a vida da gente não tá bem, a gente vai arrumar alguns culpados, né? E a gente esquece que Deus, ele também... É o que a gente falou o tempo todo aqui, né? Que são os processos de Deus que precisamos passar pra gente poder se amadurecer naquilo que Deus tem pra nós. Né? Então, assim, eu acho que no momento que a gente não vê nada... que não faz nenhum sentido, é o momento que Deus mais nos trata. Nossa. Então, é aí que você precisa ver que Jesus está ali naquele lugar, né? Não existe cristianismo sem passar por um processo. Então, o processo, ele te lapida para viver o sobrenatural de Deus, né? Isso é verdade. Jesus, depois que ele passa pelo batismo, cumprindo a ordenança de Deus, Jesus não vai para um palácio, não recebe uma coroa, ele vai para o deserto. Daí, quem que tá com ele no deserto? Quem que vai lá depois dos 40 dias... Né, tentar a Jesus, o próprio diabo. Então, ou seja, o deserto faz parte da vida do cristão. Já pensou se Deus nos tratasse como filho mimado? Como é que a gente faz com o filho mimado? O filho começa a chorar, aí você tem que dar alguma coisa na mão dele para ele parar de chorar. Não é isso? Aí você consegue fazer... Agora, o crente mimado é da mesma forma. Forte, sim. Né? Deus precisa pôr alguma coisa na mão dele, colocar um milagre na mão dele para que ele... creia que Deus é com ele. Forte. Né? Eu não sei se foi nessa mensagem, eu creio que foi nessa. O senhor fala, eu nunca vi um anjo, né? não precisei ver anjo, não precisei que Deus enviasse alguém com uma mensagem específica. Eu ouvi uma mensagem, aquela mensagem virou uma chave no meu coração. Eu creio que Deus existe. Se Deus falou comigo, Deus falou, tá falado. Né? Agora, todo tempo Deus tem que confirmar, todo tempo. Eu já passei por aí, por isso que eu tô falando. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo. Isso. Né? Então... os processos, os desertos fazem parte, mas não são também eternos, né? Deus no final, Deus sempre tem os processos sempre chegam ao final, porque Deus sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu, mas vai ter que passar pelo processo. Amém.
Eu aprendi uma coisa, eu não sei se vocês concordam. Os resultados de Deus não podem ser medidos com a régua humana. Ai. E os resultados de Deus normalmente estão no longo prazo e não no curto prazo. Normalmente os resultados de Deus, por exemplo, existe um resultado que é o resultado da minha fé em Cristo Jesus. Esse resultado é o céu. Está no longo prazo. Por exemplo, a Bíblia fala em Apocalipse 2 e 3 das cartas à igreja, e a Bíblia fala ao que vencer, e aí ela vai dando prêmios, longo prazo, até o final da vida. Portanto, se você faz um corte da vida de uma pessoa naquele momento, pode ser que ela não esteja com resultados humanos, mas Deus está com ela. Sim. No final das contas, o que eu aprendi e eu tenho tentado cultivar isso na minha vida? Eu não posso me mover por aquilo que eu estou vendo de resultados imediatos. Eu não posso me mover por um elogio de alguém, nem por uma crítica de alguém. Ah, alguém me criticou, então é sinal que Deus não está nisso. As pessoas estão falando mal, é sinal que Deus não está nisso. Ou as pessoas estão falando bem, é sinal que Deus está, não. Os resultados de Deus não são medidos com a régua humana. E os resultados de Deus não estão num corte. Os resultados de Deus têm a ver com um filme. Não tem a ver com uma fotografia. Então, por exemplo, imagina você tirando uma foto da vida de Jó, em Jó capítulo 2, a partir do capítulo 3, quando Jó perde tudo. Perdeu os 10 filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a mulher. Alguém disse, inclusive os amigos de Jó fizeram isso. O livro de Jó é tudo isso. Você pecou, mas no final era Deus construindo um homem muito melhor. Verdade. Mas o corte do capítulo 42, principalmente o versículo 10, fala assim: Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ou seja, ele se aprofundou tanto em Deus, ele começou a olhar para o outro, começou a orar pelo outro, e aí Deus mudou a sua sorte. Então, isso é muito perigoso. Demais. Eu tenho visto hoje os cristãos abandonando coisas boas de Deus porque não estão vendo resultados. Eu sou carta viva desse assunto. Manda abraço, quero ouvir. Eu passei uma vida pensando que o resultado era o Deus está comigo ou não. Passei uma vida, a minha história é muito longa e não vai ser agora, mas eu sempre achei que era resultado. E 2 anos para cá, eu resolvi abrir mão dos resultados. E tenho colhido os melhores resultados da minha vida. São 2 anos que minha vida mudou completamente. Ótimo. Completamente. Então, quer dizer, meu resultado era empresa boa, uma vida financeira excelente, nada contra. Eu sei que esse resultado também existe. Sim. Mas o meu foco era esse. Esse era o resultado que me deixava falar para todo mundo que Deus estava comigo. Ou seja, o seu Deus era o resultado. E hoje eu olho e, assim, sem medo. Eu sei que tem muitos amigos que vão estar me assistindo. Hoje eu olho e eu tenho 100% de certeza que Deus não estava comigo. Forte. Nunca teve. Forte. Deus nunca Meu teve Deus. comigo. Nunca teve comigo. Vejo que todos os resultados que eu obtive foram resultados da minha força mesmo. Deus nunca teve. Do jeito que Deus está estando comigo, o Senhor tem me acompanhado esse tempo, do jeito que Deus está estando comigo nesse momento. Os resultados estão começando a vir de novo. Só que sólidos, em cima de rocha, concretos. As coisas, Deus me ensinou muito, Deus me tirou. E eu consegui passar por esse processo. Estou passando, né? Quando eu conseguir passar, o processo vai longe. Mas eu tenho, dia a dia, com pessoas boas do meu lado, com pessoas que estão me ajudando, vencendo o processo. Muito forte. Tem dia que você dá aquela... Hoje não dá e amanhã você volta e fala não. Por quê? Porque quem consegue entender o processo, você vai parar e vai ver que não tem nada a ver o resultado. Não é minha casa cheia, minha igreja cheia, meu dinheiro, meu bolso cheio, nada. Isso não é resultado. Uma vez O resultado é você estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e isso te atrapalha muito. Muitas das vezes isso vinha na minha vida, que nem eu tomava algumas decisões. Eu vou parar isso daqui porque eu vou me dedicar um pouco para a igreja. No outro dia era 3, 4, 5 contratos para me tirar a dedicação que eu tinha. Que coisa. Você tá entendendo? Era resultado. Era o resultado. Aí eu achava que era Deus, não, Deus tá mandando, porque aí, não, eu ainda tinha a arrogância, a prepotência de dizer que eu era o abençoador da obra. Como se Deus precisasse do meu dinheiro. Como se Deus precisasse de mim para alguma coisa. Forte. Hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que ele usa quem ele quer
E quem está disponível. A gente tem um conceito de sucesso, que é um conceito humano, né? Sim. Então, por exemplo, sucesso é ter dinheiro, sucesso é conquistar objetivos humanos. Mas você já parou para se perguntar o que é sucesso para Deus? O que é sucesso para Deus? Provavelmente a gente vai chegar na conclusão, à luz da Bíblia, que sucesso para Deus não tem nada a ver com aquilo que é sucesso para nós. Verdade. Não tem nada a ver. Então, muitas vezes, assim, eu tenho um conceito de sucesso para mim. É um conceito que eu carrego comigo bem internamente, que eu vou compartilhar com vocês, que é: sucesso é fazer a vontade de Deus. Ponto. Ou seja, fazer a vontade de Deus é sucesso. Então, cara, o Jonas, eu dei esse exemplo na mensagem, o Jonas da Bíblia, se você tirasse uma fotografia, um corte da vida dele no momento que ele entrou no barco, estava indo tudo bem. E ele estava desobedecendo a Deus ali. Mas o barco estava lá, ele foi pro barco, o barco estava lá. Se o texto acaba ali... tudo certo. É melhor desobedecer a Deus, porque estava lá o barco, a porta estava aberta. Os cortes de hoje estavam certo. Ele pagou os cortes de hoje, ele pagou o ingresso. Ele entrou no barco. Aí ele deve ter falado assim comigo: sucesso. Mas igual você falou, o xaropinho, sucesso. Pronto, sucesso. Mas depois é que as coisas pioraram. Ou seja, não é um corte, é como vai terminar. Por isso que a Bíblia fala: melhor são os fins, é o fim do que o começo. Porque o fim é que mostra verdadeiramente o que é sucesso. Então, Deus não está nos resultados. Jó estava sofrendo, mas Deus estava com ele. Jonas estava indo tudo bem até entrar no barco, mas Deus não estava com ele. Então, Deus não está nos resultados, e o Evangelho de Jesus não é sobre resultado. O Evangelho de Jesus é sobre cruz. É sobre tomar a cruz e o seguir. Fazer a vontade de Deus. O dia que as pessoas entenderem isso, o dia que nós entendemos isso, está resolvido. A gente não vai ter problema mais de ansiedade, de depressão, porque a gente vai ter mentalmente uma realidade. Estou fazendo a vontade de Deus? Só tem que descobrir a vontade de Deus. Mais nada. O resto é só viver e obedecer. Isso é sucesso. E hoje essa pressão por resultados numéricos, ela está corrompendo a missão, né? Tem muita gente aí que perdeu o foco da missão e está atrás desse tal resultado. Dos resultados. Né? Imediatos ou rápidos. Acho que fica uma meditação aqui, uma análise, né? O que de fato é resultado na nossa caminhada, né? O que é resultado, né? A gente tem que parar para analisar, se examinar, né? Falar assim, cara, o que é resultado para mim? O que é resultado para mim? Resultado para mim é ter sucesso, ter dinheiro? O resultado para mim é ter uma salvação, ter minha casa salva, amar Jesus, viver com... na verdade, a gente não precisa de muito, a gente precisa do suficiente, né? O suficiente que Deus nos dá para o momento, né? Deus ele ampara a gente em todos os momentos, né? Então, acho que a gente tem que... Hoje, acho que essa pergunta, nesse ponto dessa pergunta, o que é sucesso, né? O que é sucesso na sua vida cristã? O que você precisa? E isso vai deixar muita gente pensando. Forte. E aí? Isso é verdade. Eu me lembro de um texto, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ou seja, a prioridade é o reino de Deus, como a pastora Andara disse, a salvação, né? E acredito que o resto a gente corre atrás com a bênção de Deus, porque creio que Deus tem poder para mudar a vida das pessoas em segundos, do dia para a noite. Deus pode fazer isso. Claro. Né? Mas se nós pegarmos aqui biblicamente todos os homens, todos os grandes homens de Deus na Bíblia, as mulheres de Deus na Bíblia, os homens que chegaram no lugar que nós queremos chegar, todos eles passaram por fases difíceis. Né? Então não estou pregando que Deus que é só fase difícil, mas faz parte. Claro. Né? E o senhor falou do corte de Jó, de Jonas. Imagina Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos tirar uma foto lá da fornalha para os três. Não é isso? Esses caras estão no pecado. Elias no deserto. Ontem estava caindo fogo do céu e hoje você está aí depressivo. Imagina se a história acaba aí. Então, são processos, são ambientes que nós passamos para também conhecer alguns atributos de Deus que só vamos conhecer nesses dias. Para a gente conhecer o Deus que cessa o choro, precisa chorar.
Né? O Deus que cura tem que passar por enfermidade. Verdade. Não é isso? O Deus o Jeová Jireh, como é que Deus vai prover se não tem uma necessidade? Forte. Então são alguns ambientes que é difícil passar, mas nós temos que passar para conhecer alguns atributos de Deus que ele só vai comunicar nessas situações. No fim do dia Deus está onde estão os resultados? A resposta é não. Não. Mas Deus é um Deus que vai te dar resultados de longo prazo. Eu vou falar um pouquinho do mercado financeiro aqui. Nada contra, enfim, tem gente que faz isso, mas o tal do day trade. O que é o day trade? Enfim, eu tô na internet, eu tenho que lembrar disso que o pessoal gosta de pegar corte. Mas o que é o day trade? É procurar uma vida fácil. Ah, beleza, eu vou investir aqui, no mesmo dia eu quero ganhar, sei lá, R$1.000 e você investindo R$10. Mas aí tem lá um conceito, né, nas finanças, que é o investimento a partir de uma análise fundamentalista das empresas para longo prazo. E aí a pessoa não ganha dinheiro fácil, tem uma rentabilidade que não é tão atrativa assim, mas com resultados consistentes. Eu acredito profundamente que Deus é um Deus de resultados consistentes e esses resultados só podem ser medidos no final. Enquanto eu estou medindo no meio, e eu estou no meio da vida, se eu estou medindo agora, eu estou medindo errado. Eu só posso medir, os meus filhos é que vão medir os resultados do meu Deus. É o meu legado que vai mostrar o meu resultado. Aliás, você falou isso comigo um dia, que é a gente tem que montar, por exemplo, um negócio não pensando em resultados para ontem. Nós temos que montar um negócio para que os filhos, para que os netos, para que todo mundo que estiver lá na frente lembrando da gente fala, ele deixou um legado. Significa que Deus estava com ele, portanto, Deus é um Deus de resultados sim, mas não de resultados como eu quero viver, mas como ele quer viver. Esse é o ponto. E isso é engraçado, você falou um negócio agora importante, porque a gente tem vivido esse tempo com vocês e olha só como as coisas são. Eu tenho um menino de 12 anos, Davi. Davi chegou para mim essa semana. Ô pai, vem aqui. Falei, o que foi? Olha aqui o porquinho vou fazer um merchan, da Nubank. Ui! Que o pastor me ensinou. Olha pronto. que legal. Foi. Deu 20 centavos, cara. Ele falou pra mim, deu 20 centavos. Eu olhei aquilo e falei, nossa, ele tá muito melhor do que eu, porque eu já... Meu negócio, eu era day trader, entendeu? Só pra vocês saberem. Desculpa. Essa conversa, eu era day trader, certo? Então, e graças a Deus, meus meninos conheceram ele. E eu tô começando a ir pra esse lado também. É uma construção, não adianta querer atalho. Não adianta, vai dar errado. Vamos lá pro número 1, atalho. Não adianta. Não adianta. Ponto final. E ele tá super feliz porque deu 20 centavos. Maravilha, glória a Deus. Ponto. E ele veio falar. E é isso. E a vida é sobre isso, é sobre resultados constantes. A vida não é uma corrida de 100 metros. A gente não vai ser o Bolt. A vida é uma maratona. Então Deus é um Deus de resultados de longo prazo e Deus não está nos resultados que eu estou medindo. Essa forma de medir minha está errada. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que converter e falar, Deus, qual é a sua vontade para mim agora? Ah, a sua vontade para mim agora é passar por um processo, como o pastor Denis disse. Ok, vamos passar. E lá na frente? Resultado. Recurso, salvação, legado. Testemunho. Vitória, testemunho, transformação de vidas. Esse é o resultado de Deus. Eu não tive tempo de falar isso na mensagem. Mas essa é uma mensagem, dá para fazer um podcast sobre isso. Sim. A vida dos cortes, né? De ficar olhando só aquele momento. Enfim, acho melhor passar pro próximo aí. Vamos avançar? Bora. Então vamos lá. Agora o negócio começou. Já apertou, vai apertar um pouquinho mais. Agora vai ser pesado. Meu Tá? Deus. Agora é pesado. Que eu lembro desse tópico. Não se pode corrigir. Ixi. Só se pode motivar e profetizar. Ixi. Estamos disse vivendo isso? tempos sombrios para isso, né? Quem disse isso? A Quem verdade disse é isso? quem disse isso? Quem implantou isso, né? Não sei. Por que a gente tá vivendo isso? Por que a gente não pode mais... Por que os haters vêem um negócio desse? Fica tudo ferido. Ninguém mais pode corrigir. A correção já não serve mais pro dia de hoje, né? Isso vai para filho, vai para um monte de coisa, né? O trabalho, o dia a dia, marido, mulher, tá uma situação muito complicada, tá difícil você corrigir, né? Eu tenho 4 meninos, eu sei o que eu sofro. Eu sei que muitas das vezes me olham até torto. Eu vou falar um negócio aqui que eu pensei aqui agora e que eu não sei nem se eu devo falar. Deixa eu pensar se eu vou falar. Deve. Eu vou falar, que é o seguinte. Vamos pensar comigo. O ser humano nunca gostou de ser corrigido. Concorda? Sim. Nunca gostou, desde que o mundo é mundo. Desde o Éden, o ser humano não gosta de ser corrigido. Mas vamos lá.
Vamos pensar na igreja primitiva, corte da história. As pessoas eram corrigidas na igreja primitiva, mas elas não tinham outra igreja para ir quando saíam dessa que eram corrigidas, porque era uma igreja só. Então, tem sempre um caminho mais fácil hoje. Então, o problema é que as pessoas hoje estão comparando. Então, não tinha rede social para a pessoa ficar olhando e falando, por exemplo, você falou da sua família, você corrige seus filhos. Mas o seu filho entra na rede social ou tem um coleguinha na escola que o pai fala para ele, meu pai não me corrige não. Então no final das contas é que nós estamos vendo agora o todo e estamos vendo que tem sempre caminhos mais fáceis. Então a gente está sempre correndo para os caminhos mais fáceis. E a gente está tratando o evangelho e o reino de Deus, por isso que eu acho que eu não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. A gente está tratando as igrejas como concorrentes e as pessoas estão, por exemplo, essa igreja aqui eu sou corrigido? Vou embora, vou procurar outra porque lá o pastor massageia o meu ego. Ou essa família aqui, o pai me corrige, tem filho saindo de casa. Ou filho execrando o pai, falando, você não pode me corrigir porque o meu amiguinho falou pra mim que o meu pai que o pai dele não corrige ele. Então no final das contas, as pessoas estão sempre numa fuga. E por que tá piorando? Porque as pessoas agora estão com um leque de oportunidades de caminhos mais fáceis. Eu tenho uma historinha disso daí. Quando eu tinha meus 10 anos, meu pai me corrigiu. Pronto. E aí eu coloquei um roupão e falei, eu vou embora. 10 anos. De roupão. De roupão. Frio em São Paulo, meu amigo. Minha irmã dá tanta risada disso. E aí eu saí de casa, coloquei o roupão e fui embora. Fui até a esquina e eu pensei, falei, pra onde eu vou? Voltei. Aí, você matou a charada. Eu corrigi 2 vezes. Você foi contando. Se você tivesse pra onde ir... Pra onde ir, eu tinha ido. Eu falei, vou pra onde? De roupão. Aí voltei pra casa. Aí toma ali correção de novo. E a correção, a pergunta é, vou até perguntar ao pastor Denis e a minha esposa aqui. A pergunta é, correção é bom ou não é? Essa aqui é a pergunta. Com certeza. O evangelho, pra mim, é de correção. Isso é bom ou não? A própria Bíblia fala que Deus corrige aqueles a quem ele ama. Correção é uma prova de amor. Isso. Quem ama, corrige. Isso. Na verdade, eu fico muito preocupado hoje. A gente vê alguns pastores, homens de Deus, inclusive, por exemplo, na festa de alguns influencers. A palavra que sai da boca é sempre de bênção. É sempre Deus vai dar mais, Deus vai abrir mais portas. A pessoa tá no homossexualismo, na bebida, na droga, prostituição. E a palavra sempre é Deus vai abrir mais portas, Deus vai mandar mais gente, Deus vai enviar mais recursos. É como se a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus não estivesse sempre corrigindo os erros do homem. Isso trazendo para o lado da igreja, o lado teológico. Deus sempre corrigiu. Deus ele permitiu que os filhos dele passassem por cativeiros, cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, por exemplo. Por quê? Correção. Isso muda a vida. Isso muda. Deus queria tirar a idolatria do meio do povo de Israel. Deus permite o cativeiro babilônico e depois do cativeiro babilônico não se ouve mais falar de idolatria. Deus até tem outras questões, mas a idolatria foi corrigida. Por quê? Porque Deus corrige, e nós precisamos corrigir. Nós como pais, o Fábio é pai, eu também sou pai, o pastor vai ser pai, a pastora mãe, em nome de Jesus, mas Amém. Se a gente não corrige os nossos filhos, o que a gente faz? A gente acaba estragando os nossos filhos, se não há uma correção. Então, acredito que a correção é válida, é necessária e urgente para os nossos dias. Sabe o que é interessante? As pessoas, elas não querem ser tratadas no caráter. Exatamente. Mexeu no caráter, aí não. Aí não. Aí nós não temos conversa. Mexeu no meu caráter, não tem conversa. E, infelizmente, nós estamos numa geração muito Nutella. Eu falo até mesmo pela responsabilidade ali de estar na liderança também dos jovens. Falou do caráter, falou do que eles estão fazendo errado. Não, aí você não... Aí a gente não tem amizade mais, você pra lá e eu pra cá. E isso é muito sério. Porque... Só que essa geração é responsabilidade de como a gente lidou com as nossas situações no passado, Então a gente tá responsabilizando algumas coisas, mas que a gente mesmo criou. A gente criou essa geração, Porque, ou seja, eu não gosto de fazer isso, eu não vou fazer. Eu não gosto, eu não vou fazer.
E aí os psicólogos falavam o quê? Você tem que fazer aquilo que você é bom. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Meu Deus. Eu lembro que uma vez... psicólogo lá de casa. Não, O pai era fantástico. Olha um psicólogo bom. Olha, eu tive uma experiência muito interessante. Eu tinha um psicólogo e tal. E aí, eu acho legal falar isso, porque é para as pessoas entenderem de fato. E eu lembro que eu tinha um trauma de fazer tirar minha carteira de motorista. Então eu preferi, para que fique sabendo, eu preferia andar sem carteira do que tirar. Porque eu falava assim, é muito mais confortável pro quê? Pro meu caráter. Isso tinha a ver com o meu caráter. Eu estava negligenciando e dizendo assim, não tem problema andar sem carteira. Eu vou orar pro Senhor, o Senhor vai me livrar. E achava isso mesmo. Hoje nós estávamos na mesa e ele falou assim, Deus não abençoa isso. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Você tá errado e você vai pedir bênção, não tem jeito. E eu lembro que quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou assim, você precisa entender que isso aí é uma distorção do que é certo e o que é errado. E aí eu fui no psicólogo, o psicólogo falava assim, não preocupa com isso não, isso vai te causar muito estresse. Faz o seu tempo. E é isso que a gente faz com essa geração. A gente tá adiando um problema. No dia que eu fui lá tirar minha carteira, eu senti a sensação, eu venci, cara. Eu venci aquilo que estava me parando. A gente precisa ensinar. Eu não tenho filho, mas eu preciso ensinar os meus filhos e os jovens que Deus colocou em minha responsabilidade, que eles precisam enfrentar hoje. Porque se eles enfrentarem hoje, amanhã vai ser mais fácil, porque eles não vão fazer aquilo que é bom, mas vão fazer aquilo que é necessário para o momento, entendeu? Provérbios 27:5 diz, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Né? Falou tudo. Eu até trouxe aqui pra gente passar pro último tópico, né? Que é o último. Mas eu trouxe uma frase do... Uma frase do Agostinho. Santo Agostinho, que é um grande teólogo, né? Ele fala uma coisa muito, muito forte. Ele fala assim, que essa verdade entre equilíbrio e amor. Ele fala assim, de uma vez por todas, nós precisamos aprender que o amor é a base de tudo, que é o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13, né? Então, ele fala assim, ama e faze o que quiseres. Se te calas, cala-te movido pelo amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor. Dessa raiz não pode sair senão o bem. Então, se nós amamos, podemos corrigir tranquilamente. Porque às vezes a gente pode estar achando que correção é bater por bater. Não, se eu estou fazendo por amor, se eu tenho um filho e eu estou corrigindo ele por amor, corrija sem medo. Se eu sou pastor de uma igreja e estou corrigindo ela por amor, corrija sem medo. Porque o amor vai fazer com que tudo isso fique bom, fique bem para as pessoas. Isso aí. Vamos pro próximo aí. Vamos lá, né? Pra gente encerrar, né? O último muita tópico, polêmica esse o último podcast. tópico Quero ver os cortes. Não do vai fazer Evangelho corte. Morando Pode, no Amor. não pode. Mas vai ver só durante a semana. Pode vir. A gente vai responder. Ai. O Evangelho do Arrepio. O Ixi. Evangelho do Arrepio tá arrepiando, né? Que é o seguinte, o que eu quero trazer para vocês aqui sobre o Evangelho do Arrepio é... Hoje nós temos uma igreja emocionada ou uma igreja comprometida? Esse arrepio que a gente precisa sentir, que já falando, esse ponto foi um dos pontos que mais me pegou, porque ele falou algo que eu pensava que era só comigo. 90% das minhas orações eu não sinto nada. Não. Eu tinha isso comigo, eu falava, Deus não gosta de mim, será? Mas quando eu escutei ele falar, não, nós estamos juntos. Tamo junto. Porque 90% das minhas orações eu também não sinto, mas eu tenho que orar. E eu vejo o resultado nisso. Mas não sinto arrepio, a maioria delas Não chora. Não choro, você levanta, você tem sono, você chora com sono, você ora com sono. Mas é isso, a gente está vivendo hoje uma igreja bem emocionada, né? Aonde que na Bíblia, pastor Denis, você que é teólogo, aonde que na Bíblia diz que nós temos que orar e sempre sentir a Deus? Tem algum texto? Igual o pastor César, totalmente. Mostra o texto. Mostra o texto. Tem algum texto? É totalmente o contrário.
Totalmente o contrário. Então, manda brasa, que eu quero te ouvir, porque... Vai lá. João, talvez esse é o versículo que um dos, pelo menos, que eu mais gosto na Bíblia, João 8:32. Eu vou abrir a Bíblia, porque eu trouxe a Bíblia na Bíblia. O texto. Né? Olha aí. Vamos lá. Não é isso, João? É isso aí, é forte. João 8:32. Vamos lá? Vamos. Ó, começa o corte agora. Pega isso tudo que vai dar o quê? Tá aqui, ó. Esse corte é bom. Cadê? Tá aqui. Aqui é a Bíblia. Isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né, Nós cremos na presença do Espírito Santo. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos na atualidade dos dons que o Espírito Santo usa pessoas, que ele toma pessoas, que ele se manifesta de forma sobrenatural, mas que não se resume a um arrepio. Né? A gente falou o Fábio falou de uma igreja emocionada. Quando eu sei que é uma igreja emocionada e quando não é? Quando o Espírito Santo vem, sente o arrepio, pula, corre, tudo bem, não tem problema, mas que depois que passar tudo isso, há uma transformação. Pode. É o Espírito Santo que talvez derruba o crente no domingo, mas na segunda-feira mantém ele de pé diante das dificuldades, diante dos gigantes que vão continuar de pé. Então, infelizmente, nós vivemos muita emoção e pouca transformação. Eu só lembrei no meio do papo aqui sobre... Lembra dos cultos de libertação? Né? Nada contra, continue fazendo, é uma opinião minha, mas muito tempo libertação foi confundido com manifestação. Porque a pessoa, o diabo, o demônio lá gritava, falava, mas na próxima sexta-feira, que era o próximo culto, o demônio estava no mesmo lugar, na mesma pessoa. Cadê a transformação? Cadê a transformação? Então, uma verdadeira libertação foi o que o pastor Heitor disse. É quando eu ensino a pessoa onde é que está o erro. O pecado, isso é pecado, isso não pode, isso não agrada a Deus. E assim a pessoa vive um processo de libertação. Né? Hoje, tem hora que nós... não vou me colocar de fora, eu já passei por isso. Seja cheio, quando na verdade se converta. Me empresta a sua Bíblia aqui, pode ser. Vai lá. Eu preciso falar uma coisa aqui para vocês e eu quero que vocês vejam se concordam ou não. Eu já vou abrir um texto aqui também. O problema não é o arrepio. Tudo certo. Eu já arrepiei, eu já chorei. Sim. O problema é quando isso vira a nossa teologia. O problema é quando isso vira a nossa base de fé. Então, você ter experiências com Deus não é um problema. Muito pelo contrário. Nós solução. Cremos e vivemos. Agora, quando você tem que ter uma experiência em cada momento que você fala com Deus, e você tem que ter alguma experiência sobrenatural para dizer que Deus está com você, aí a sua teologia é uma teologia antibíblica. Aí você virou uma igreja emocionada. Então, eu sou um defensor da Bíblia, e a Bíblia ensina a gente a ter experiências com Deus. Então, por exemplo, você pega lá a história de Jacó. Jacó teve uma experiência com Deus, ele lutou com Deus e viu Deus face a face. Você pega Pedro, Tiago e João, eles estavam ali no Monte da Transfiguração e eles tiveram uma experiência com Jesus sobrenatural. Depois eles vão expulsar um demônio, eles não conseguem expulsar. Inclusive, os discípulos que estavam lá embaixo não conseguem expulsar, Jesus teve que expulsar. Então existem experiências que acontecem e ao longo da Bíblia nós temos essa experiência. Só que a base da fé cristã, e aí é o texto que eu vou abrir aqui, a base da fé cristã, ou a base da vida cristã, está aqui em Hebreus capítulo 11. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, para ter fé, eu não vejo, eu não sinto, eu apenas creio. Então, o evangelho do arrepio a teologia dele é baseada em experiências artificiais. E aí que eu quero colocar uma polêmica aqui para a gente encerrar, porque também já... Tem muita polêmica e muito corte aqui hoje, mas as igrejas hoje estão criando experiências com o propósito de emocionar as pessoas. Meu Deus. E as pessoas gostam disso e procuram isso. E quando elas procuram isso, elas começam a se basear nisso. E elas falam, Deus está só onde tem arrepio. E é sobre isso que o evangelho com morango do amor, que é o evangelho viral. Eu preciso arrepiar, eu preciso ter algum profeta que vai falar meu CPF. Eu preciso ter alguma experiência sobrenatural para Deus estar ali. Mentira, você não tem que ter. Você precisa ter Deus, você precisa crer na palavra de Deus e
Quando Deus quiser que você tenha experiência, você terá. E se Deus não quiser, você vai continuar crendo e ele vai continuar sendo Deus. Porque Deus não deixa de ser Deus e eu não deixo de ter minha fé porque eu não tive um arrepio em um culto específico. Tudo atrás Esse de é o dopamina. Tudo atrás de dopamina. Mas é que Meu Deus. vocês não acreditam que isso foi criado por homens para que a gente ficasse preso a doutrinas e homens, por exemplo? Essa é a forma de segurar as pessoas. Porque eu penso assim, eu já escutei isso muito. É dado a gente não é perfeito. Isso é fato. É pela misericórdia que nós fazemos o nosso chamado e cumprimos a nossa missão. Muitas pessoas, elas falam assim, nossa, chama o pastor para orar por ela porque eu não posso orar. Que criação foi essa? Isso é pastores, homens que se dizem de Deus, matando pessoas. E a Bíblia diz totalmente o contrário, você precisa estar ali para orar por aquela pessoa, né? E aí a pessoa fica se examinando, não posso, eu não sou capaz de fazer isso. E aí deixa de abençoar, de ser um instrumento de Deus naquele momento onde Deus manda. Então, assim, isso e as pessoas vão segurando, né? E elas não vão rompendo. Isso é muito sério, né? E aí fala assim, então eu preciso naquela igreja para aquele pastor fazer aquela oração por mim, e lá eu vou ser liberta, e lá eu vou assim, vou ter minha transformação. Só que Jesus ensinou totalmente o contrário. Jesus ensinou que a gente precisa ter uma intimidade com ele, que a gente precisa ter um face a face com ele, uma transformação através dele, que ele é a fonte de tudo. A gente está em comunhão em uma igreja para a gente poder potencializar aquilo que Deus nos deu, mas que a gente carrega isso em nós, já está em nós. Maravilha, vamos de considerações finais já, não? Deixa eu só uma aqui, ó. só Eu uma já ressalva. senti que ele carregou. Antes da gente. Foi bênção demais, mas hoje eu já vi mais de um pastor. Pastor que viraliza aí em rede social. De o pastor pregar uma mensagem de 1h10. E depois de Deus ter falado durante 1 hora. Aí ele vai lá, agora eu vou orar e Deus vai começar a operar a partir de agora. Meu Deus do céu. Como se Deus não tivesse desde o... Foi ele até ali, né? Isso. Foi ele. 1h10 e Deus Depois ali que Deus chegou. operando, Deus trabalhando. E agora que acabou a palavra, Deus vai começar. Isso, infelizmente, atrai multidões, né? Atrai pessoas que não querem pagar realmente um preço e são movidas por qualquer tipo de vento. Então é perigoso. Perigosíssimo. Que bom, né? Que pena que chegamos ao final. Foi um papo aqui que a gente ainda tinha muito o que falar. Quem sabe nos próximos, né? Quem sabe vai ter o Morango do Amor 2. O Morango do Amor 2. Ou Maçã do Amor, né? Pronto. O Evangelho, como é que é? Mamão com açúcar? Vamos esperar alguma coisa ficar hypada de novo. Hypada. Eu custei aprender essa palavra. Hypada. E é isso. Eu quero te agradecer. Não, você que ficou até aqui. Até consideração final, né? Vamos. Mas eu quero Rodada de agradecer do mesmo considerações jeito. finais, Então vamos lá. Considerações Quem começa aí? finais. Acho que você tem que começar, Fábio. Considerações finais? Sim, Não. cada um faz um comentário final aqui. Eu quero terminar. As minhas considerações finais é o quão grande Deus é. E como ele usa o simples. A gente fica sempre querendo encontrar Deus num show pirotécnico. E Deus ele é muito mais simples. O Evangelho é simples. Ele sempre falou simples. Essa palavra, uma palavra simples, mas que confronta, mas que te esmaga. Então, as minhas considerações finais é essa. Esquece o show. Esquece o show. Vamos buscar a essência, vamos voltar a buscar o verdadeiro evangelho, que é aquele evangelho que realmente nos confronta para nós melhorarmos, né? É o que está faltando. E vou deixar para você aqui pela segunda vez. Assiste O Poder da Língua, viu? É forte. Vocês vão ver. Pastor Denis, meu amigo. Eu também agradeço por esse tempo precioso, né? Assuntos importantíssimos, atuais para os nossos dias. Né? Tem hora eu aprendi, assim, se tem uma coisa que eu aprendi é que tem hora que o óbvio resolve. Tudo que foi falado foi óbvio, mas é exatamente o óbvio Tem que ser resolve. dito, Né? Um papo, uma teologia simples, um papo honesto, responsável, que é o que está faltando para os nossos dias. Então, vou reforçar aqui, depois que você ouvir, compartilha aí,
porque, como a pastora disse, não falamos sobre perfeição, mas do evangelho verdadeiro, o raiz, não o Nutella. Então, obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. Essa aqui que é a minha câmera, né? Eu queria deixar uma consideração importante. Fale o que é necessário naquele momento que Deus te mandou falar. Porque às vezes Deus te entrega algo muito grande e você enfeita e não entrega da forma que Deus realmente quer que você entregue. Então, assim, isso é muito poderoso quando você faz aquilo que Deus manda você fazer no momento certo. Se é para exortar, exorte. Deixa que Deus justifique. Né? Você não precisa ser amado por todos, nem Jesus foi. Então, você precisa fazer agora aquilo que precisa ser feito. Não deixe Deus levantar outro para fazer aquilo que você pode fazer. E isso, tudo que está sendo feito aqui, falar sobre o Morango do Amor, não seja uma geração hypada, seja uma geração que o Senhor tenha orgulho de você. Acho que isso é ser alguém de sucesso, alguém que faz aquilo que precisa ser feito. Muito bom. Maravilha. Vou olhar aqui nessa câmera. É nessa câmera aqui mesmo? Acho que é, né? Vamos lá. Primeira coisa, saia do Evangelho Morango do Amor. Urgente. Quero deixar aqui um texto bíblico para nossa reflexão, para terminar esse podcast, que é o Salmo 119, 105. Luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Como viver uma vida cristã correta? Pela Bíblia. Não acredite no que as pessoas te falam. Vá para a Bíblia. A Bíblia fala sobre os bereanos. Eles eram mais nobres porque eles examinavam com cautela as Escrituras. Então, uma vida cristã que faz sentido é uma vida bíblica. Não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da sua Bíblia. Forte. Seja um cristão diferenciado em tempos em que o Evangelho é o Evangelho Morango do Amor. E quero aqui agradecer, né? Como a gente está aqui falando entre amigos, quero agradecer por esse papo nobre que tivemos, um papo, como você disse, responsável, mas franco, né? E que as pessoas possam compartilhar, né, Fábio? Como é que faz essa parte de youtuber aí? Fala aí. Vamos lá. Fala aí pra gente terminar. @papoabessa_IEQ. Esse daí é o YouTube. Agora eu vou pedir pra você ir lá no nosso Instagram. @papoabessa. É o nosso Instagram onde você vai ver a nossa comunidade, você vai entender um pouco melhor do que a gente faz. Lá vai ter as outras conexões, você vai encontrar toda essa galera por ali e vai conseguir entender. Tá bom? Quero agradecer também aqui a vocês, lógico, que foi fantástico. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Assim, me sinto extremamente lisonjeado por isso. Quero agradecer aqui Bertrand, que é aqui do podcast, né? Verdade. Que é do Muito obrigado. Incast. Muito obrigado, Bertrand. Muito obrigado, Incast. Mané. E o Mané, que tá ali na mesa. Mané, obrigado, hein? Show. E a pastora Beatriz. Pastora Beatriz, que tá ali só fazendo os stories. Intercedendo né? Intercedendo pela gente. Que vai estar brevemente com a gente no podcast aqui das mulheres, com a pastora Yandara. Estamos preparando aí alguma coisa. Olha aí. Nossa amiga. Coisa boa. E é isso. E agradecer você que esteve com a gente até agora e que vai compartilhar esse podcast. E mais do que compartilhar, vai degustar isso. Analisa. Tudo que falou aqui, procura na Bíblia. Procura respostas. Eu acho que esse é o grande sentido. Dobre os seus joelhos, deixa Deus falar com você. Foi muita informação. Muita informação que se você conseguir absorver isso daqui, sua vida muda. A minha tem mudado. Amém. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Maravilha. Valeu.